Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai tratar sobre matrizes inversas. Então a gente vai falar do que é uma matriz inversa, né? Como que a gente pode reconhecer se uma matriz ela é invertível ou inversível, né? Ou ainda se ela é considerada não inversível, né? Ou não invertível. Então, como é a estrutura? Como se comporta uma matriz inversa? Né? Como é que nós podemos representar uma matriz inversa? Né? Como é a representação dessa matriz? Então a gente vai estar hoje fazendo esse levantamento e vamos tratar de cada informação dessa, beleza? Então vamos junto aqui fazer uma leitura. Matriz inversa, né? Estamos aqui no nosso roteiro de número 4. Sendo A uma matriz quadrada de ordem n, denominamos a matriz quadrada B, também de ordem n, de matriz inversa de A. Se, então, quando é que a gente vai ter, estamos chamando aqui a matriz A, né? É uma matriz quadrada, uma ordem n, então eu ainda não sei qual é o tamanho dessa matriz. Denominamos matriz quadrada B, também de ordem n, de matriz inversa de A se A vezes B for igual à matriz identidade de mesma ordem que A e B. Tá? E a gente pode ter também que B vezes A também tenha como resultado essa matriz identidade. Sendo a matriz identidade, tá? De ordem n. De mesma maneira, identificamos a inversa de A por A elevado a menos 1. Então, opa, vamos nós. A gente aqui está tratando de duas coisas que são muito importantes. A primeira, como é a estrutura de uma matriz inversa? A estrutura da matriz inversa, ela aparece através da multiplicação de uma matriz A por uma matriz B, que nesse caso estamos tratando como sendo uma matriz inversa, e teremos um resultado. Resultado de quê? Resultado da multiplicação de A vezes B. Então, a matriz A vezes a matriz B, nós vamos encontrar uma matriz identidade de ordem n, ok? Então, IN significa matriz identidade. Podemos também representar, se temos a matriz A e queremos a matriz inversa da matriz A, então simplesmente nós dizemos que A está elevado a menos 1. Então, o que é esse A elevado a menos 1? É a matriz inversa da matriz A, ok? Então, quando uma matriz quadrada possui inversa, dizemos que ela é invertível ou inversível. Já quando a matriz não possui inversa, dizemos que ela é não invertível ou não inversível, ok? Então, reforçando aqui, o que é que eu estou tratando aqui nesse primeiro momento? Primeiro, como que a gente encontra uma matriz inversa? E como que a gente encontra? A gente pega através da multiplicação, não é isso? Então, temos uma matriz vezes uma matriz que é de mesma ordem do que essa primeira, e a gente vai estar chamando essa segunda matriz, ou seja, a matriz que a gente vai multiplicar, de matriz inversa da matriz A, se, quando terminarmos essa multiplicação, o resultado for uma matriz identidade. E só para reforçar, matriz identidade é aquela que possui uma diagonal principal formada apenas por números 1 e o restante da matriz são zeros. Então, é uma matriz quadrada também? Sim. Diagonal principal formada por número 1. E o restante, tudo será zero. Ok? Vamos adiantar e daqui a pouco a gente vai trabalhar com exemplos, né? Aqui está então o nosso
exemplo de número 1. Então, temos a matriz A. Então, a matriz A é uma matriz quadrada. E nós temos 4, menos 1, 2 e 0 como sendo os elementos dessa matriz A. E está dizendo também que ela é inversível. Ou seja, que a gente sim pode multiplicar a matriz A por uma matriz inversa. E no caso, a inversa de A, ou seja, A elevado a menos 1, já foi me dada. Então, aqui está 0, 1 sobre 2, menos 1 e 2. Ok? Pois, como que a gente monta essa estrutura? Vamos olhar aqui se realmente ela é inversível. A gente vai provar que ela é inversível, né? Então, vamos olhar se ela é invertível. Como? Como que a gente vai fazer? Através da multiplicação, correto? Então, a gente vai pegar a matriz A, que é a matriz inicial, está aqui. E vamos pegar a matriz inversa e vamos fazer uma multiplicação. Pessoal, reforçando mais uma vez. Quando você quiser fazer uma multiplicação, você vai pegar o quê? A primeira matriz, você vai selecionar as linhas, no caso eu vou selecionar inicialmente a primeira linha e vou fazer essa multiplicação através das colunas da próxima matriz. Depois que eu selecionei primeira linha, primeira coluna, hora de começar a marcar a multiplicação. Esse 4, por exemplo, será multiplicado pelo 0. E esse menos 1, vou multiplicar pelo menos 1. Então, vamos lá. Na hora de multiplicar, a gente primeira matriz, a gente separa a linha e a segunda matriz, a gente separa a coluna. Lembrando que vamos ter que multiplicar todas as linhas por todas as colunas. Isso aí é o que a gente vai ter que fazer. Outro detalhe, sempre você vai multiplicar o primeiro valor que está na primeira matriz com o primeiro valor que está na segunda matriz. Por isso que é importante a gente selecionar, né? Fazer essa marcaçãozinha que eu fiz aqui, ok? Então, como é que ela vai ficar? A gente vai ter 4 vezes 0, eu escrevi aqui, mais menos 1 vezes menos 1, também escrevi aqui. Depois que eu fiz a multiplicação da primeira linha pela primeira coluna, agora eu devo fazer a multiplicação ainda da primeira linha, só que dessa vez nós vamos multiplicar pela segunda coluna. Os elementos da minha segunda coluna são 1 sobre 2 e 2. Então, vamos fazer aquela multiplicação que a gente fez anteriormente. O primeiro valor com o primeiro valor, ou seja, o 4 vezes 1 sobre 2, e o menos 1 que multiplica o 2. Então, vai ser assim que ela vai ficar organizada. 4 vezes 1 sobre 2, mais menos 1 que multiplica 2. Galerinha, sempre chamando a atenção que multiplicação de fração, quando o número não possui denominador, a gente coloca o número 1. Tá, mas por que vai colocar o número 1? Porque a multiplicação de fração é sempre o de cima vezes o de cima, o de baixo vezes o de baixo. Como eu não tinha nenhum número de baixo do 4, eu tenho que lembrar que abaixo do 4 tem o número 1. Então, eu estou utilizando esse número 1, ok? Então, isso aqui a gente já trabalhou em multiplicação de matrizes. Quem não lembrar, volta lá no vídeo, né? Procura o link que eu disponibilizei com multiplicação de matrizes. Ok. Feito então aqui as multiplicações, vamos encontrar como resultado 1, 0, 0 e 1. Então, o que é que nós temos aqui? A minha diagonal principal, que é essa figurinha aqui, ela é formada apenas por número 1. Ok. E o restante dos valores dentro da matriz são zeros. Então, eu tenho 1 e 1 na diagonal principal e esse 0 e esse 0. Então, aqui sim está sendo identificado que ela é uma matriz identidade. Então, o resultado da multiplicação da matriz A pelo inverso da matriz A
o resultado for uma matriz identidade de mesma ordem, ou seja, a matriz A é 2 por 2, a matriz inversa é 2 por 2, a matriz identidade também é 2 por 2. Beleza? Vamos montar agora colocando a matriz inversa primeiro e vamos multiplicar a matriz inversa por A. Será que a gente vai conseguir encontrar também uma matriz identidade? Vamos lá, vamos fazer. Mesmo procedimento. A primeira matriz agora vai ser 0, 1 sobre 2, menos 1 e 2. Lembrem-se, a primeira matriz a gente sempre seleciona a linha, né? Ou as linhas. E a segunda matriz a gente seleciona a coluna, tá? E vai fazer isso para todas elas. Estou fazendo aqui com a primeira linha, 0 e 1 sobre 2. E depois que eu multiplicar por todos, eu vou fazer também com menos 1 e 2, tá? Para poder multiplicar com os outros. Bem? O importante é que não pode ficar ninguém sem multiplicar. Então, vamos fazendo a multiplicação, encontraremos 0 vezes 4, mais 1 sobre 2 vezes 2, ao lado, 0 vezes menos 1, mais 1 sobre 2 vezes 0. Aqui abaixo, menos 1 vezes 4, mais 2 vezes 2. E para concluir, menos 1 vezes menos 1, mais 2 vezes 0. Respondendo isso aqui, vamos encontrar novamente uma matriz identidade. Qual é a característica da matriz identidade? A diagonal principal dela é formada apenas por número 1. E o restante são zeros. Para representar a matriz identidade, a gente usa a letra I e a ordem que essa matriz tem. No caso, o I2 significa que ela é uma matriz identidade que tem uma ordem 2, né? 2 linhas e 2 colunas. Tranquilo? Dessa forma, podemos dizer que para achar o inverso da matriz B, ou seja, B elevado a menos 1, é necessário multiplicar a matriz B pelo seu inverso e igualar a matriz identidade de mesma ordem que B. Ah, professor, só vai funcionar se for a matriz A ou matriz B? Não, gente. Não importa o nome da matriz. Pode ser matriz C, D, H, o que você botar dá certo. O importante é que você vai pegar a matriz, multiplicar pelo inverso desta primeira matriz. Se o resultado for uma matriz identidade, então está provado que você tem uma matriz inversa à primeira. Se não for, se for diferente, não der uma matriz identidade, ou seja, diferente de diagonal principal ser 1 e o restante ser 0, ela não é inversível, tá bem? Então, veja o modelo. Então, quando você tem aqui, ó, matriz B, tá? E a matriz B é o quê? M vezes M, né? M vezes N, na verdade aqui é um N. Vezes B elevado a menos 1, também M por N. Vai ser igual a matriz identidade, do mesmo jeito que as anteriores, M por N. Atividadezinha resolvida, tá? Também serve para mais um exemplo. Vamos conferir? R8. Caso exista, determine a inversa da matriz A. Então, nós temos aqui a matriz A, que ela é 3, 1, 5 e 2. Ok? Então, primeira coisa, a gente precisa determinar a inversa. O que é determinar? A gente precisa encontrar os seus valores. Só que a gente ainda não sabe, né? Quando a gente não sabe os valores que estão dentro da matriz, o que é que a gente faz? Utiliza letras, não é isso? Né? Pode fazer uma matriz genérica ou simplesmente utilizar letras ocupando aquele espaço até a gente descobrir o valor que cada letra tem. Então, vamos aqui à resolução. Se existe a inversa da matriz A, é do tipo. Então, a gente está dizendo que a matriz inversa, vamos chamar nesse exemplo de X. Pode ser outra letra? Claro que sim, pessoal. Vou dizer de novo. Então, matriz inversa, matriz X, igual. Aí nós temos a primeira linha, A, B, C e D. Ah, professor, e se eu quiser colocar X11,
x12, x21, x22, pode, não tem problema, tá? A gente tá botando A, B, C e D para poder ficar um pouquinho diferente uma da outra e ser mais fácil da gente entender. Tal que a matriz A, que foi a matriz dada, vezes a matriz inversa, que é essa dita aqui que a gente acabou de escrever, seja igual a matriz identidade, também de ordem 2. Ordem 2, a matriz identidade é aquela que tem duas linhas e duas colunas. Vamos então montar aqui a estrutura, não é? A matriz A a gente já conhece, que é a matriz 3, 1, 5 e 2, vezes a matriz X, que eu ainda não conheço os valores, então será A, B, C e D, igual a matriz identidade de ordem 2, porque eu terei duas linhas e duas colunas. E a diagonal principal são número 1 e o restante número 0. Tá bonitinho aqui. O que é que a gente vai fazer agora? A nossa multiplicação, ok? Então, lembre-se, você vai pegar o 3 vezes o A, o 1 vezes o C, depois o 3 vezes o B, mais o 1 vezes o D, do jeito que está aqui. Agora a vez do 5 e o 2. 5 vezes A, mais 2 vezes C. Depois, 5 vezes B, mais 2 vezes D. Tá? Então, desse mesmo jeitinho que está aqui. Lembrem-se que agora nós temos uma igualdade entre duas matrizes. O que é que significa? Significa que a gente pode igualar cada termo que for correspondente. E o que é termo correspondente? É aquele que ocupa a mesma posição em matrizes diferentes. Então, está aqui. A primeira matriz é 3A mais C, e eu vou igualar inicialmente a 1. Ah, mas eu tenho outras matrizes para igualar. Claro, então a gente vai igualar outras matrizes. Eu vou botar agora essa matriz 5A mais 2C. Por que é que eu estou aproveitando ela? Porque ela tem as mesmas letras dessa primeira que eu separei. E ela vai ser igual a quanto? A 0. Tá? E a gente vai continuar nesse passeio fazendo do mesmo jeito com as outras, né? O 3B mais D vai ser igualado a quem? Ao 0, não é isso? Quem tem a mesma letra que B e D? Ah, nós temos essa outra aqui abaixo, né? Então, 5B mais 2D, eu vou igualar a quem? Eu vou igualar esse 1, né? Sempre aos correspondentes. Vejamos como vai ficar a igualdade dos sistemas, né? Então, a gente pegou e igualou aquelas cores, né? E olha o que a gente encontrou aqui. 3A mais C igual a 1. 5A mais 2C igual a 0. Ah, professor, por que está multiplicando por menos 2? É uma estratégia que a gente vai usar para quê? Para que a gente possa cancelar letras, porque nós teremos uma como sendo o oposto da outra. Olha se não é. Menos 2 vezes 3A vai ficar menos 6A. Menos 2 vezes C vai ficar menos 2C. Menos 2 vezes 1, menos 2. E a gente repete a equaçãozinha que estava aqui abaixo. Observe que nós teremos aqui, ó, menos 2C e mais 2C. O que é que eu vou fazer inicialmente? Cancelar esses dois valores, ok? E quando eu cancelar esses dois valores, vai me sobrar menos 6A menos 5A. Na prática, você está devendo 6 e você tem 5 para pagar. Entregando os 5 para pagar, fica devendo 1. Um quê? Um A, não é? Então, menos A igual a menos 2 mais 0, menos 2. Vamos observar uma coisa. Aqui você tem o menos A negativo e o menos 2 também negativo. O que é que você vai fazer agora com isso? Se os dois são negativos, você vai ter que multiplicar todo o conjunto por menos 1. E é obrigado a fazer isso, professor? Sim. Por quê, galera? Porque a letra não pode ficar negativa. Se a letra fica negativa, você vai ter um probleminha aí para entender o resultado. Então, letra positiva. O número após ela, não tem problema que fique negativo. Nesse caso, casou bonitinho. O A ficou igual a 2.
Já descobrimos o A, então agora é fácil descobrir o C. Como é que a gente descobre o C? Substituindo, não é isso? Então vamos pegar novamente a primeira equação sem aquela multiplicação que a gente fez, ou seja, do jeito que ela apareceu inicialmente. 3 vezes A mais C igual a 1. Eu já tenho o valor de A, então basta eu substituir. Vai ser então 3 vezes 2. Por quê? Porque onde tinha a letra A, eu tirei e botei o número 2. 3 vezes 2 mais C igual a 1. 3 vezes 2 é 6, não é verdade? E o 6, agora eu vou passar para o segundo membro. Então, vai ficar C igual a 1 menos 6. O que é que acontece? Por que é que tem que passar para cá? A gente já sabe que a letra fica só para descobrir o seu valor. Então, você tem 1 positivo menos 6. Se você der R$1 numa dívida de R$6, você vai ficar devendo, gente, R$5. Então, C igual a menos 5. Primeira parte concluída. Descobrimos o valor de A e o valor de C. Só que a gente ainda falta descobrir quem? O valor de B e o valor de D. Que é isso que a gente vai fazer agora, seguindo o mesmo raciocínio. 3B mais D igual a 0. Vamos multiplicar tudo por menos 2. Por quê? Para a gente ter o direito também de cancelar esse rapaz. Então, quando a gente fizer as substituições, menos B vai ser igual a 1, multiplicando por menos 1 todo o contexto para a letra ficar positiva, o B agora tem um valor que é menos 1, certo? E agora a gente vai substituir, não é assim? Onde tiver a letra B, a gente vai colocar o menos 1 no seu lugar, ok? Então, 3 vezes menos 1 mais a letra D igual a 0. Tá? Então, quando a gente responde a equaçãozinha, o D vai ser igual a 3. Voltamos para substituir, né? Voltamos para substituir, vou fazer aqui, ou melhor, já encontramos, né? A gente já pegou, ó, o B foi menos 1, substituindo aqui, né? No lugar do B de bola, bota menos 1, 3 vezes menos 1, menos 3, passa o menos 3 para o segundo membro, ele fica positivo. Ok, descobrimos então o valor de A, de B, de C e de D. Então, sabendo os seus valores, agora a gente pode voltar lá na matriz X e escrever quem são os valores que representam a matriz inversível, que no caso aqui vai ser quem? 2, menos 1, menos 5 e 3. Tá? Se você pegar e multiplicar, ó, vamos fazer a prova, tem que pegar o quê? Primeira linha vezes primeira coluna, sempre linha vezes coluna, ok? Então, feita a multiplicação, a gente comprova que o resultado dela vai ser 1, 0, 0 e 1, né? Ou seja, a multiplicação entre essas duas matrizes, a matriz A e a matriz inversa de A, o resultado é uma matriz identidade de mesma ordem, tá? Então, como A vezes X, que é igual a X vezes A, igual a matriz identidade, segue que a matriz A é invertível e sua inversa é A elevado a menos 1, ou seja, a nossa matriz X e os seus elementos foram aqueles que nós descobrimos através do sistema 2, menos 1, menos 5 e 3. Ok? E para fechar, eu trago para vocês essa atividade com apenas 3 questões para que vocês venham a desenvolver, tá bom? Está disponibilizado também lá na plataforma Google Sala de Aula e lá vocês vão mandar a sua atividade respondida, ok? Então, por enquanto é só. Bons estudos para você. Tchau, tchau.